Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise da empresa Melhoramentos. Vamos falar aqui de balanço patrimonial, DRE, e fluxo de caixa. Começando aqui pelo balanço patrimonial da empresa. Aqui eu peguei os dados que tirei como fonte o site Fundamentos. Começando aqui pelo balanço patrimonial, que é dividido entre ativo, passivo e patrimônio líquido. O maior volume patrimonial aqui da empresa é a questão de ativo total, ou seja, são os bens e direitos que ela tem a receber. Um outro ponto muito positivo, que não é tão comum, é o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios acionistas, ou seja, o capital próprio da empresa. Ele é superior ao passivo total, que são as dívidas que ela tem com terceiros. Ou seja, hoje a empresa está sendo mais financiada com recursos próprios do que com recursos de terceiros. Então, olhando aqui o aspecto patrimonial, é muito positivo. Quer dizer que o nível de endividamento da empresa é baixo em relação ao que ela tem de capital próprio. Hoje a empresa está andando mais com recursos próprios do que com recursos de terceiro. Se a empresa passasse por um processo de solvência ou caso de encerramento das suas operações, hoje ela teria ativo suficiente aí para poder liquidar essas dívidas com terceiros e assim a empresa acabar encerrando suas operações com tranquilidade, sem deixar débitos aí com bancos e financeiras ou até fornecedores. Bom, separei aqui, a gente tem um ativo circulante, separa aqui as três principais contas. O ativo circulante são os bens e direitos que a empresa tem a receber no curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses. E separei aqui as três principais contas, que é o caixa, contas a receber e o estoque. Ali eles estão bem alinhados, teve um volume alto aqui, a empresa teve um volume alto de contas a receber daqui em 2017, teve uma queda forte aqui, e vem mantendo esse mesmo patamar de contas a receber. Ou seja, a empresa vem controlando aí as suas vendas a prazos aí no curto prazo aí, já aproximadamente uns 5 anos mantendo o mesmo patamar de caixa e de estoque também, não tendo muita variação. E em relação a um volume até razoavelmente baixo. Então, uma empresa que deixa pouco caixa parado, tem um estoque baixo e o contas a receber também um pouquinho baixo. Bom, a gente tem um passivo total da empresa. Olhando pelo aspecto do balanço patrimonial da empresa, a gente consegue verificar que o volume de endividamento da empresa é baixo em relação ao que ela tem de ativo. E em questão de fluxo de caixa também, a gente consegue verificar que eu desmembrei aqui o passivo em duas partes, né, que é o passivo circulante e o passivo não circulante. O passivo circulante são as dívidas que a empresa tem a pagar aí nos próximos 12 meses. E o passivo não circulante é ao longo prazo, ou seja, acima de 12 meses. Então, visando a questão de fluxo de caixa e pagamento, o ideal é que o maior volume de dívida da empresa esteja alocado a longo prazo. É o que está ocorrendo aqui, a gente consegue analisar aí que o maior volume financeiro que essa linha laranja aqui está alocado a longo prazo. Para o aspecto de fluxo de caixa, isso é muito positivo. Um subgrupo dentro do passivo é a conta de empréstimos, que é um recurso que a empresa capta no mercado que tem custo, né, que é oneroso, que a empresa coloca esse dinheiro para dentro da empresa, mas ela tem que pagar aí uma recompensação financeira aí para os bancos, que são os juros, né, dos empréstimos e financiamentos. E a ideia de análise também é bem parecida com o passivo, o ideal visando a questão de fluxo de caixa e a empresa ter uma tranquilidade financeira, o ideal é que sempre que o maior volume financeiro esteja alocado a longo prazo, é o que ocorreu aqui. A gente consegue verificar que o maior volume financeiro de dívida da empresa em relação a empréstimos e financiamentos está alocado a longo prazo, bem parecido com o que ela tem de passivo. Bom, vamos falar um pouquinho de resultado, de vendas e lucratividade. Começando aqui pela receita líquida, que é o volume de vendas da empresa, não tem muita variação. Teve uma situação aqui não recorrente, eu não sei o que deve ter ocorrido, mas pode ver que voltou para os patamares anteriores e ela vem mantendo o mesmo patamar. A gente consegue até verificar que o contas a receber da empresa ela não tem uma variação e o receita líquida de vendas também parece, aparentemente ela tem clientes fixos aí, são clientes recorrentes. Então, ela vem mantendo o mesmo patamar de contas a receber e também, em contrapartida, o volume de receita de vendas. Teve um volume alto de receita de vendas aqui nesse período, que pode explicar também esse aumento aqui do contas a receber daqui, que depois que a empresa, possivelmente foi uma venda alta que a empresa fez a venda a prazo, conforme os clientes foram pagando. Parece que foi um cliente que fez uma grande compra uma única vez,
foi pagando aí durante o tempo e voltou aos patamares anteriores. Bom, vamos falar de resultado bruto, é o primeiro índice de lucratividade da empresa, também muito baixo. Teve alguns períodos de prejuízo e vem mantendo aqui uma lucratividade bem baixa também, e mantendo o mesmo patamar. Aparentemente a empresa vem controlando, mas assim, eu não. Tem que verificar, pegar os documentos da empresa, mas aparentemente ela tem clientes fixos. Se esses clientes fixos pararem ou dar algum problema e pararem de consumir o produto da empresa, tem um risco aí da empresa também acabar se quebrando se depender desses clientes fixos, né? Então é arriscado, mas ele tem que analisar, verificar quem são esses clientes, aí tem que analisar, entrar no site da RI da empresa e verificar os com maiores detalhes. Bom, aqui a gente tem um resultado operacional também bem baixo, alguns períodos de prejuízo. E o lucro e prejuízo do período também, alguns períodos de prejuízo, fica ali praticamente em questão de fluxo, em questão de resultado aí, a empresa não lucra, fica ali entre prejuízo, entre lucro, ali fica ali na margem do 0 a 0, ou seja, no patamar negativo. Vamos analisar um pouquinho aqui a questão do fluxo de caixa da empresa, deixa eu pegar aqui. A gente analisou um pouquinho a questão de resultado a gente analisa questão de competência, né? Ou seja, não a questão de dinheiro de fato. Por exemplo, quando a empresa lucra, a questão demonstrativa do resultado do exercício, não quer dizer que a empresa está com esse dinheiro de caixa. Diferente do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é realmente a variação de dinheiro dentro do caixa da empresa. Então, o fluxo de caixa é uma situação um pouquinho mais. São termos mais contábeis, que é o regime de caixa e o regime de competência. Eu vou até fazer um vídeo aqui no canal para explicar essa situação, mas tem essa diferença aí entre o fluxo de caixa e o regime de competência. Bom, o caixa ele é dividido, o fluxo de caixa é dividido entre atividades operacionais, de investimento e de financiamento. O principal geração de caixa aqui da empresa é o de atividades operacionais. O ideal sempre é que as atividades operacionais da empresa gerem dinheiro, é o que ocorreu aqui em 2024 e 2025. E das atividades de investimento, que é geralmente quando a empresa compra algum ativo imobilizado ou algum ajuste de avaliação patrimonial, geralmente é negativo, porque às vezes a empresa compra muito ativo imobilizado, então é negativo. E as atividades de financiamento é quando a empresa capta ou paga empréstimos e financiamentos. A empresa fez captação aqui de empréstimos e financiamentos, está positivo, ó, empréstimos e amortizações, ou seja, teve entrada de empréstimos, então foi positivo, ou seja, a empresa está captando empréstimo, mas a gente analisando aí o balanço patrimonial da empresa, está bem baixo o volume de passivos da empresa, então aparentemente questão patrimonial de empréstimos e financiamentos da empresa está bem controlado. E o importante também é que pelo menos as atividades operacionais da empresa está gerando caixa para a empresa financiar suas operações, depender menos de recursos de terceiros e depender mais de recursos próprios. Bom, pessoal, termino o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal aí já contribui demais para a continuidade do projeto.